A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, define e regulariza o sistema educacional brasileiro de acordo com os princípios presentes na Constituição, como o direito universal à educação para todos. Até a década de 30, os assuntos ligados à educação eram tratados no Departamento Nacional de Ensino, que pertencia ao Ministério da Justiça. Indústrias brotavam e as cidades cresciam. A economia brasileira deixava de ser basicamente agrícola. Tornava-se necessário um maior número de profissionais capacitados para trabalhar nas indústrias e nos serviços das cidades. O Ministério da Educação foi criado só em 1931. Mas faltava uma lei nacional para a educação. A LDB foi citada pela primeira vez na Constituição em 1934. Mas até o final dos anos 40 não se pensava em diretrizes e bases para normatizar o ensino no Brasil. O presidente Dutra alinhou-se aos Estados Unidos durante a Guerra Fria e investiu pesado em obras estruturais, movimentando a economia brasileira. O governo precisava regulamentar e investir na educação para garantir o contingente de profissionais necessário. O anteprojeto da primeira LDB foi finalmente encaminhado à Câmara Federal em 1948. Após longas e inúmeras disputas entre os privatistas e os que defendiam um ensino público gratuito. O anteprojeto foi aprovado 13 anos depois, em 1961, durante o governo Jango. Havia uma grande discussão em torno de duas correntes. De um lado, aqueles que representavam os interesses da escola privada e, de outro, os representantes da escola pública que pleiteavam acesso obrigatório e gratuito para crianças entre 7 e 14 anos. Na lei aprovada, o ensino passou a ser um direito de todos, mas o Estado ainda não tinha a obrigatoriedade de ofertar a educação básica. A Lei de 61 criou o Conselho Nacional de Educação, fixou currículos mínimos para o ensino básico e secundário e garantiu autonomia às universidades. Em 1971, durante a ditadura militar, foi promulgada uma segunda Lei de Diretrizes e Bases que abrangia apenas a educação básica. O ensino superior passou a ser objeto de uma outra lei, de número 5.540. Foi a LDB de 71 que reformou o ensino, dividindo-o em primeiro grau, com duração de 8 anos, também chamado de ensino fundamental, os antigos primário e ginasial, e segundo grau, com duração de 3 anos, o antigo colegial. Uma das características mais marcantes da Lei de 71 foi introduzir o ensino profissional obrigatório no currículo da rede pública, ressaltando o caráter desenvolvimentista dos militares. Mas não funcionou porque na época não havia demanda do mercado. Em 1974, uma outra lei revogou o ensino profissionalizante compulsório. Foi também a lei que introduziu as disciplinas Educação Moral e Cívica para o primeiro grau e Organização Social e Política para o segundo grau. A LDB de 1971, nascida durante a ditadura militar, estava defasada. O ensino do Brasil, que chegava ao fim dos anos 80 atrasado, precisava de reforma. Uma nova versão da LDB voltou a ser discutida a partir do governo Sarney. Foram longos anos de acirradas discussões na Câmara Federal e no Senado. Setores da sociedade, organizados através do Fórum Nacional em Defesa da Educação, queriam um sistema nacional de educação e que a União cuidasse de tudo. O projeto apresentado por esta corrente tinha mais de 200 artigos e era muito minucioso, regulando todos os aspectos do funcionamento das escolas. Somente 8 anos depois, durante o primeiro governo Fernando Henrique, que a nova LDB foi sancionada. Promulgada em 1996 com 96 artigos, a lei, em vigor até hoje, se enquadra no conceito de diretrizes e bases. As bases devem ser entendidas como superfícies de apoio para a construção da educação. A lei aponta as diretrizes gerais para a educação, não os detalhes do caminho. A LDB, em vigor, garante o ensino fundamental obrigatório e gratuito nas escolas da rede pública. Educação ou ensino é um dever do Estado, como está escrito na Constituição. O ensino de segundo grau passou a ser chamado de ensino médio e a LDB voltou a abranger também o ensino superior. Em relação às LDBs anteriores, a de 96 traz algumas mudanças, como a inclusão oficial do ensino infantil, creches e pré-escolas na educação básica. Outra mudança se refere à formação dos docentes.
A lei diz que, preferencialmente, eles devem ter curso superior para atuar no ensino básico e propõe o prazo de 10 anos a partir da publicação da lei para que os professores na ativa atinjam essa formação. O prazo venceu em 2006, mas ainda existem muitos profissionais exercendo o magistério sem ter cursado faculdade e, em muitos casos, até mesmo sem formação no nível médio, como acontece nas regiões mais distantes do país. A educação à distância também aparece como uma novidade na legislação atual. O poder público, diz a lei no enunciado do artigo 87, deve incentivar o desenvolvimento e veiculação de programas de ensino através de recursos não presenciais, como forma de elevar a formação dos docentes ao nível superior.